Eu quero lembrar que essa reflexão que vou fazer aqui, que tem a ver com aquilo que é o tema, né, deste fórum, que é a ideia de superar, inovar e transformar, ela tem uma síntese mais, claro, expressiva e com uma substância maior num livro meu chamado Educação, Escola e Docência. Esse livro, Educação, Escola e Docência, traz a consignação desta reflexão que aqui vou fazer. É muito bom imaginar quanta gente que se dispõe a lidar com algo decisivo na vida, quer ganhar a vida cuidando de vida. Isto é, sendo capaz, naquilo que faz e fará, de ser responsável por aquilo que honra nossa capacidade de existir num país que cada vez mais está em processo de efervescência, num instante da nossa história em que a nossa educação moral e cívica se dá de um jeito prático no cotidiano e não de uma forma abstrata dentro do currículo, num momento em que a gente tem uma ocasião estupenda para de fato superar, inovar e transformar em várias áreas, entre elas, claro, a escola. Nós comemoramos anteontem o aniversário de nascimento de um dos pensadores mais importantes da história, que é Albert Einstein. Vocês sabem, Einstein nasceu exatamente no dia 14 de março do ano de 1879. E Einstein é autor de várias coisas magníficas, entre elas, uma frase que você, dirigente, não pode esquecer. Einstein dizia: tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Por isso, uma das coisas mais importantes da vida é você e eu sermos capazes de reinvenção, renovação. Eu gosto demais de lembrar algo que está exatamente nesse livro, Educação, Escola e Docência, que é a importância de nós, professoras e professores, não esquecemos de algo decisivo. Nós lidamos com história o tempo todo, com passado, presente e futuro. A historicidade, como a gente utiliza em filosofia, ela é inerente à nossa tarefa. Por exemplo, há uma frase que às vezes se diz na nossa área que é estranhíssima, quando algum colega diz: os alunos de hoje não são mais os mesmos. Que é uma coisa óbvia. Alguém que diz uma coisa dessa só está demonstrando um pouco de sanidade mental. Doença é alguém que sabe que os alunos não são mais os mesmos e continua dando aula do mesmo jeito que dava há 10 anos ou há 20. Afinal, há pessoas nesse auditório que começaram a dar aula com 16 anos de idade e os teus alunos tinham 5. Aí você fez 20 anos de idade, eles tinham 5. Você fez 30 anos de idade, eles tinham 5. Você fez 50 anos de idade, eles tinham 5. Cada um e cada uma de nós, no cotidiano, toma contato com o que há de mais novo na vida, que são as novas gerações que para nós chegam. Por exemplo, eu esse ano completo 43 anos de magistério. Faz 43 anos esse ano que eu estou na atividade da docência. Será que eu já sei dar aula? Até certo ponto. Por exemplo, os alunos que entraram hoje na universidade, não estou falando daqueles que estão na educação básica, mas aqueles e aquelas que entraram na universidade esse ano, que são alunos e alunas de alguns de nós, aqueles que já estão no 2º mês de aula, na área de pedagogia, direito, comunicação, medicina, engenharia, psicologia. Que ano eles nasceram, que estão esse ano na faculdade? 98. Os alunos que estão na universidade esse ano, por exemplo, não entendem por que a preocupação com o fundamentalismo islâmico. Afinal de contas, quando do atentado às Torres Gêmeas, eles tinham 3 anos de idade. 3 anos. Agora eu vou contar uma coisa. Para cada um e cada uma aqui nesse auditório, aquele atentado é memória. Para o nosso aluno é história. Cada um e cada uma aqui lembra onde estava e o que estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001, às 8h15 da manhã, terça-feira. Você lembra onde você estava? Quando vieram te chamar e falar: estão atacando os Estados Unidos. E você foi olhar na TV e o primeiro avião estava passando dentro. Você achou quando viu o segundo que era reprise, infelizmente não era.
Um avião foi jogado no Pentágono. Quando eu era criança, em Londrina, que é a minha cidade de origem, nem um super-homem entrava no Pentágono. Agora até o Donald Trump anda. Cláudia, que morou em Washington, sabe o que significa a segurança em relação àquela estrutura. Já imaginou? Será que eu já sei dar aula? Meu aluno tem a ideia de fundamentalismo islâmico como história. Para você é memória. Ele tinha 3 anos. Olha que coisa interessante. Ele não entende direito o debate feito nos Estados Unidos entre Hillary Clinton e o Donald Trump quanto à questão da imigração. Afinal de contas, esse menino ou menina que hoje está na tua rede de ensino e logo estará, por exemplo, no ensino superior, ele tem uma visão de uma sociedade mais aberta, uma sociedade onde você tem uma convivência que seja mais acolhedora, em que as fronteiras se derrubem um pouco. E, claro, será que eu já sei dar aula? Eu vim agora de São Paulo, que é a cidade onde moro, né, para cá, e ao vir pela Fernão Dias, imagine, para o meu aluno, Fernão Dias é alguém absolutamente distante. Dom Pedro, então, nem se fala. Embora ele seja mais novo que o Fernão Dias. Mas sabe o que é muito novo para os nossos alunos? Ayrton Senna. Quando ele entra na rodovia Ayrton Senna, para ele é mais ou menos como entrar na Carvalho Pinto. Outro dia eu voltava de Taubaté, onde vive uma das minhas filhas do coração, que é médica lá, e eu voltava de lá, e ela pediu para eu dar carona para 2 colegas dela que já estavam se formando em medicina, e de repente, na estrada, eles falam: professor, quem foi Carvalho Pinto? E aí eu disse: olha, foi um governador de São Paulo, foi um homem que disputou eleições, inclusive foi candidato ao Senado, né, em 1974, etc. E eles falaram: fala um pouco sobre Ayrton Senna. Na hora eu achei que era uma brincadeira. A questão é que quando eles nasceram, o Senna tinha morrido já fazia 3 anos. Claro. Meu aluno não conhece, ele nem imagina, por exemplo, por que alguns de nós assistimos corrida de Fórmula 1. Uma coisa que ele diz: mas por que nós não temos tradição? Você fala: menino, você está maluco? Como que nós não temos tradição? Nós temos 2 tricampeões e 1 bicampeão. Mas faz tempo. A última vez que o Brasil ganhou um campeonato de Fórmula 1, isto é, a última vez que a gente viu a bandeira do Brasil balançada dentro de um carro numa vitória, agora em dezembro fez 25 anos. 1/4 de século. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1 foi em 1991. Só para vocês terem uma ideia, em 1991, o presidente do Brasil era o Collor, que agora é da Comissão de Ética do Senado. Em 1991, atenção, a União Soviética ainda existia. Era dirigido pelo Gorbachev, um homem que tinha um mapa na testa, um hemangioma. Em 1991, a inflação no Brasil era de 3.000% ao ano. Você comprava um pão de queijo de manhã por um preço, à tarde ele tinha outro. Só 3 anos depois, em 94, com a RV e depois do Plano Real, se segurou um processo que na área de educação escolar era desastroso. Vocês imaginem na gestão pública o que é você lidar com uma inflação hoje de 8%, já é aterrorizante. Imagine com algo que mudava cotidianamente de preço. Em relação a salário, em relação à merenda, em relação a insumo, em relação à construção. A última vez que nós ganhamos o campeonato de Fórmula 1, atenção, não existia carro importado no Brasil. Os primeiros chegaram em 1993. Eram os carros russos. O Lada, Niva. Quem comprou aqui tem até hoje. Porque aquilo é invendável e imprestável. Serve para o cachorro dormir em dia de chuva. Você já imaginou? É preciso olhar a circunstância da educação como sendo novos tempos. E novos tempos exigem novas atitudes, mais inteligência, mais audácia, mais coragem naquilo que se faz. A capacidade, acima de qualquer coisa, de imaginar também que não dá para trabalhar com métodos que são arcaicos, estruturas que são ultrapassadas. Claro que não é uma renovação constante.
Quando se fala em mudança, cuidado. É preciso mudar aquilo que está ultrapassado, mas não aquilo que se apresenta historicamente como vitalizado. Exemplo, quando a gente olha o passado, nós precisamos fazer uma distinção daquilo que vem do passado, separar o que é tradicional daquilo que é arcaico. O que é o tradicional é aquilo que existiu e existe com vitalidade e com importância. Arcaico é aquilo que não tem mais lugar, porque está anacrônico, fora de tempo, não se aplica. Eu sou professor de filosofia. A filosofia lida com pensamentos que são tradicionais, não são velhos. Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides. Ou, no campo da educação, o pensamento de Piaget, de Maria Montessori, de Anísio Teixeira, de Fernando de Azevedo, de Florestan Fernandes, de Paulo Freire, de Darcy Ribeiro. São pensamentos que são tradicionais, não são arcaicos. Eles têm o seu lugar. Nesse sentido, cautela. Não confunda antigo com velho. Eu estou fazendo aqui, para o teu desespero farei, até 12h30, uma coisa que é antiga, mas não é velha. Uma aula expositiva. Sem PowerPoint, sem data show. Quando eu preciso, eu uso. Mas para isso eu não preciso. Por isso, eu faço aqui algo que é antigo, mas não é velho. Uma aula expositiva, ela é tradicional, ela não é arcaica. Ela será arcaica quando ela estiver ultrapassada. A ideia da autoridade docente, ela é tradicional, não é arcaica. Autoritarismo é arcaico. A autoridade é antiga. A atenção aos conteúdos é algo que é tradicional na educação escolar. O conteudismo é ultrapassado. Nesse sentido, cuidado. Quando se fala hoje em mudança, cautela com o mudancismo, isto é, com a necessidade de ficar mudando todas as coisas o tempo todo. Uma das maiores dificuldades que nós temos no Brasil é o fato de que a educação escolar não é um projeto de nação, ainda é projeto de governo. Isso é uma coisa que nos prejudica imensamente. Porque quando você elege, escolhe e defende a educação como projeto nacional e não como projeto de um governo específico, quem vai se eleger se compromete com o projeto de nação. A educação não pode ficar submetida à oscilação que a democracia produz, mas que tem um efeito colateral, que é a alteração sequencial de políticas. Aqui as pessoas acabaram de assumir. Há coisas no teu mandato que você quererá manter e precisa fazê-lo, porque elas se provaram historicamente corretas, e outras você as vai substituir. Olhando a tua trajetória, por exemplo, na sequência de governos isso é importante. Não é que você vai e porque é um novo governo, tudo muda, porque isso não é superar. Superar, inclusive em filosofia, significa levar adiante, significa ultrapassar, não significa resolver. A palavra resolução, a palavra solução é uma palavra que vem da química, em que você dissolve e conclui. A palavra superar significa levar adiante. Educação escolar pública, ela é uma corrida de bastão. Um governo carrega até determinado tempo, se tem compromisso sério e não compromisso cínico com a área de educação. Leva até determinado ponto que chega, pega e vai adiante naquilo que é correto. Por isso, cautela. Quando se fala em inovar, lembre-se que inovação não é só a criação do inédito. Inovar também é dar vitalidade ao antigo. Inovar também é dar vitalidade ao antigo. Você, a hora que for almoçar hoje, você não vai procurar o restaurante, porque está escrito na parede, aqui temos os melhores fornos micro-ondas de Atibaia. Mas se tiver escrito que tem fogão a lenha, você quer ir. O fogão a lenha é uma inovação, é uma vitalidade. Aquilo que algumas metodologias hoje trazem dentro da educação escolar, que retomam coisas que Maria Montessori propôs, Vygotsky, que Paulo Freire debateu, né, que John Dewey trouxe à tona, ele que tanto inspirou Paulo Freire. Isso é inovação. Cuidado com a ideia de inovar como substituição. Inovação é vitalização daquilo que está ultrapassado para que ele ganhe outra dimensão e, claro, não é o descartar daquilo que se provou importante.
Nesta hora, é difícil para uma secretária e para um secretário, quando ao assumir o governo, o conjunto do executivo deseja que você faça coisas novas. Fazer coisas novas não é, obviamente, como eu disse, descartar o que já vinha na sequência, e aquilo se provou adequado. Como disse o secretário Schneider, quando ele assumiu, na gestão anterior em que secretário foi, ele chamou alguns ex-secretários para conversar. Quando a professora Cláudia Costin foi secretária de Educação na cidade do Rio de Janeiro, apesar de todos os avisos para que não o fizesse, afinal, como eu disse, nunca se deve voltar a um lugar que você foi feliz um dia, disse os chineses, mas o Schneider não aprendeu, já tinha sido ministra e decidiu depois ser secretária. Isso é insanidade. Se você observa, cautela, o que será demandado de você, secretário ou secretário municipal no nosso estado? Você que vai atuar, por exemplo, em Santa Cruz do Rio Pardo, onde nasceu minha família, ou vai atuar em Catanduva, onde nasceu minha mulher, ou vai atuar em São Paulo, onde eu vivo. Cuidado, fazer a renovação não é trazer o inédito o tempo todo, é proteger aquilo que teve capacidade de ser cuidado, descartar o que se coloca como inadequado ao projeto que venceu a eleição e, ao mesmo tempo, elevar o que se conseguiu. Quando eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, após Paulo Freire, o governo anterior era o governo de Jânio Quadros, que não teve um desempenho tão forte na área de educação. Mas, quando o Jânio Quadros assumiu, ele houvera sucedido a Mário Covas. Esse sim, um homem que, com a equipe na educação, jogou a educação municipal lá em cima. Quando o Jânio veio, ele diminuiu um pouco aquilo que seria a condição, mas não onde Covas tinha pego. Quando o governo de Luiz Erundina, que eu participei, pegou a cidade, nós pegamos a partir de Mário Covas. Haja vista, por exemplo, que a secretária de Educação Municipal no governo Covas, que foi Guiomar Nama de Mello, tinha como sua chefe da assessoria técnica Lisete Arelaro, da Universidade de São Paulo, que foi também a minha secretária adjunta. Por quê? Porque a ideia é você levar adiante e não você simplesmente descartar. Por isso, quando dentro desse fórum se fala em superar, inovar e transformar, cuidado. Cuidado para não ficar num mudancismo que a população, inclusive, nem entende direito, que uma parcela dela significa descarte de recurso, quando, acima de qualquer coisa, é preciso ter coragem política para elogiar o adversário. É preciso, acima de qualquer coisa, ter honradez e dignidade para dizer vamos manter, porque esse é um projeto que tem sucesso e queremos superar, inovar e transformar. Claro, diz assim, Cortella, você fala isso porque você não está mais em governo, fica muito mais fácil, a gente aprecia melhor o chicote quando tem o cabo na mão. Mas há aí uma questão de convicção política, que não necessariamente é partidária, mas que é política. Qual é a tua convicção? Como educador ou educador? Você vai ser secretária ou secretário de educação para quê? Para receber o título? Também é bom. É gostoso dizer que eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo. Quando alguém acha que você é uma pessoa importante, eu até brincava aqui com os colegas do FNDE, porque na hora que eu sentei, que eu fui receber água, trouxeram para mim, acho que é a mando da professora Marialba, um copo de vidro, e não um copo de plástico. Quando você é secretário da Educação de São Paulo, você ganha copo de vidro. Claro que essa brincadeira tem a ver com a ideia de uma certa honradez que se ocupa, mas eu não fui secretário de Educação de São Paulo para um dia sentar com o professor Carbonari e dizer, você foi lá de Jundiaí e eu fui de São Paulo, certo? Jundiaí era uma das 4 maiores cidades do estado de São Paulo até o século XIX, mas São Paulo ultrapassou. Então, quem diria que há 40 e tantos anos a gente iria um dia ser secretário em cidades diferentes, mas isso, para que serviu? Para que serve? Por que o professor Carbonari hoje vai atuar com o Dr. Nalini dentro da Secretaria de Estado? Um lugar difícil, complexo, que é complexo demais no dia a dia. E é tão fácil, de outro lado, você olhar o quanto que o respeito político é importante. Não é a cumplicidade. Você não pode ser cúmplice de um governo que você substituiu se o programa de governo que te elegeu é diferente daquele que estava antes. Porque a população fez uma escolha, e essa escolha tem que ser respeitada. O que é diferente de respeito político?
Isto é, eu sei que o que fez aquele ou aquela que veio antes de mim, há coisas que são abraçáveis, outras são descartáveis. Claro que eu tenho uma vantagem. Quem foi o secretário de Educação que veio antes de mim? Paulo Freire. Aí também não precisava, outra coisa. Aliás, aí era algo que caiu, dentro da circunstância. No entanto, se vocês observarem, preste atenção, porque uma das maneiras de não envelhecer a cabeça, a prática, é prestar atenção em quem discorda da gente. Atenção. Cuidado com gente que concorda contigo o tempo todo. Gente que concorda contigo o tempo todo, ou não gosta de você, ou não te respeita, ou está se preparando para te derrubar. Gente que gosta de você, discorda de você quando é necessário. Gente que te respeita, discorda de você quando é necessário. Cuidado, repito, com quem concorda contigo o tempo todo. Claro que você não pode conviver com alguém que só discorde, mas alguém que só concorde te deixa envelhecer. Cuidado. Um adversário fraco te enfraquece, um concorrente burro te emburrece, uma oposição frágil fragiliza um governo. Preste atenção em quem discorda de você de modo respeitoso. Teu melhor amigo te irrita, tua melhor amiga te irrita, sabe por quê? Porque ela gosta de você. Estou pensando em comprar um carro Cortella, você está louco, você acabou de gastar dinheiro. Pô, você não gosta de mim? Gosto. É por isso que eu estou falando. Uma pessoa que não tem nem comigo, olha, Bia, eu estou pensando em comprar um carro. Compra. É bom porque movimenta o mercado. Cuidado. Eu sou casado com Cláudia, não esta, a outra que é com quem eu sou casado. E a Cláudia faz comigo uma coisa amorosa. Quando ela não concorda comigo, ela discorda. Isso é um sinal afetivo. Claro que ela não discorda sempre, senão eu não estaria com ela e vice-versa. Mas ela não concorda sempre, porque ela tem afeto por mim. Quando Paulo Freire propôs a educação como dialógica, ele não disse que a educação era reiterativa. Isto é, que ela tinha que ficar o tempo todo com todo mundo bem do mesmo modo. Ele falava de diálogo e conflito. Nesse sentido, claro, volto a isso, cautela. No dia que a minha Cláudia, concordar com tudo que eu escrevo, tudo que eu falo, tudo que eu namoro, tudo que eu danço, talvez ela tenha terceirizado, aderido à portabilidade. Já imaginou? Claro que não. Preste atenção em quem discorda de você. Pode te auxiliar imensamente a superar, inovar e transformar. Eu fui secretário de Educação na capital, como lembramos. Parte do trabalho que a equipe que eu dirigi fez de bom, parte dele. Não fizemos só coisas boas, mas parte do que fizemos devemos a uma oposição muito bem feita no governo que eu estava. Porque a oposição bem feita te ajuda. Aliás, havia um vereador na época, que hoje é deputado federal, nós somos até amigos, mas na época ele infernizou a minha vida. E me ajudou imensamente. Eu agradeço sempre que o encontro. Moramos no mesmo bairro de São Paulo, e às vezes eu encontro e digo, olha, que bom que você estava lá. Porque ele infernizou a minha vida. Ele me obrigou a inovar, a transformar, a superar, a não sossegar em excesso. Mas ele me infernizou a vida. Aliás, ele era o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. E por isso, por lei, ele tinha o direito a me chamar para prestar esclarecimento. E toda semana ele chamava. Uma semana ele me chamou e eu perdi a paciência com ele. Cheguei, Chico, a fazer uma coisa incrível, que foi praticar desacato. Se ele tivesse notado na hora, eu tinha sido preso. É que ele não notou. Ele me perturbou tanto, que uma hora eu falei, vereador, meu sonho é dar o nome do senhor para uma escola municipal. Ele falou, mas não pode nome de gente viva. Eu falei, então, certo? Claro. No entanto, eu sou grato a ele. Uma oposição frágil fragiliza um governo. Um concorrente burro te emburrece. Um adversário fraco te enfraquece. Nesse sentido, é preciso que para superar, nós sejamos capazes de prestar atenção também naqueles que de nós discordam. E em vez de supor que apenas ele é contra você. Porque há algumas coisas que quando a discordância, como eu dizia, respeitosa, ela nos ajuda. Eu tenho um colega na PUC São Paulo, na qual fui docente por 35 anos. 35. Eu tenho um colega na PUC São Paulo que a gente se detesta há 33 anos.
Tudo que eu escrevo, ele escreve contra. Eu disputo um cargo, ele disputa também. Ele escreve um artigo no jornal, caiu matando. Faz 33 anos que a gente se detesta. Toda semana a gente conversa, almoça. Almocei com ele ontem. Eu preciso dele, ele precisa de mim. Ele faz comigo uma coisa ótima. Ele não gosta de mim, mas ele me respeita. Você não tem que gostar das pessoas no local que você trabalha. Você tem que respeitá-las. Você não tem que gostar. Essa ideia do gostar universal é uma tolice. Nem dos alunos nós gostamos, de todos eles. Nem eles gostam de nós o tempo todo. Você tem que respeitar, o que é diferente de gostar. Como dizia Jânio Quadros, intimidade gera aborrecimento e filhos. Né? Agora, respeito é outra coisa. Eu não gosto dele, mas eu respeito. Se a Undib me pede a indicação de alguém da área dele, ele não é da minha área, eu indico a ele. Porque se ele cresce, minha universidade cresce e eu cresço também. Mas eu não gosto dele. E eu pus isso num livro meu. Lancei o livro num sábado em São Paulo, na segunda-feira fui para a universidade com o livro debaixo do braço. Passei ao lado dele de propósito, claro. E falei, aí vi o livro novo. Ele falou, vi e não gostei. Eu falei, eu sabia que você não ia gostar porque eu te pus no livro. Ele falou, não, isso eu até gostei. Eu falei, o que você não gostou? Aquela parte que você fala sobre moral e ética, eu achei meio fraco. Eu falei, isso é inveja tua, porque você não lançou nada esse ano. O que eu fiz na hora que eu cheguei na minha sala? Fui ler. 33 anos que a gente se detesta. No dia que ele morrer, que sem dúvida será antes de mim, eu estarei segurando a alça do caixão dele e chorando, porque no dia que ele morrer eu vou ficar mais frágil. Porque eu vou perder uma das maneiras de superar em vez de acomodar, de inovar em vez de envelhecer, de transformar em vez de apenas manter. Volto a um ponto. Cuidado em educação escolar para não confundir velho com antigo. Uma aula expositiva, quando bem dada, ela é antiga, não é velha? A relação de formação de valores na escola pública era uma atenção antiga, não é velha? As ideias de John Dewey, as ideias de Comênios, as ideias de Platão, elas são antigas, não são velhas. Claro que elas não podem ser transferidas. Paulo Freire, com quem eu tive a honra de trabalhar 17 anos, aliás, ele foi meu orientador de doutorado, Paulo Freire dizia algo decisivo. Ele dizia, fazer como Paulo Freire não é fazer o que o Paulo Freire fez, é fazer o que ele faria se ele estivesse aqui agora. Atenção, isso é inovação. Fazer como Paulo Freire não é fazer o que o Paulo Freire fez, é fazer o que ele faria se ele estivesse nessa situação. Fazer o que fez Maria Montessori não é fazer o que ela fez, é como ela faria se ela cá estivesse. Fazer o que fez o professor Fernando de Azevedo não é fazer o que ele fez, é fazer o que ele faria se agora estivesse. Há uma diferença entre inspiração e a mera reprodução. Nesse sentido, a concepção freiriana, a concepção de Vygotsky, as ideias de Emília Ferreiro, tudo aquilo que está no nosso dia a dia, a inspiração para a alfabetização. Eu fui alfabetizado numa cartilha, que algumas e alguns aqui também foram, que foi a Caminho Suave, né, da professora Branca Alves de Lima. Fazer o que ela fez não é fazer como ela fez, inclusive porque estaria ultrapassado. A Caminho Suave estaria fora de lugar. Ela tem, por exemplo, uma cena clássica, que quem nela estudou se lembra. Lá pelas tantas tinha o desenho da família. O desenho da família era o pai sentado numa poltrona lendo um jornal. Atrás, em pé, a mãe com um avental, uma bandeja e um cafezinho em cima. Mas isso é de 1954. Diz, ué, então eu descarto o Branca Alves de Lima? Não, eu tiro da inspiração pedagógica, coloco fora aquilo que não é aplicável porque é anacrônico, fora do tempo. Mas eu mantenho aquilo que era, por exemplo, a intenção silábica, a alfabetização a partir de uma determinada estrutura. Descarto eu aquilo que fez um dia, né, a professora que era daqui da região próxima a São Carlos, a professora Sodré, que era a cartilha da Sodré, que muitos aqui passaram por ela. Lá pelas tantas a professora ia ensinar encontro consonantal. Encontro consonantal, coisa difícil da criança aprender. Para ensinar o encontro da consoante D com a consoante R, a palavra e o desenho para você aprender era dromedário. Que é uma coisa do nosso dia a dia. Você está aqui em Atibaia e vai passando dromedário para todo lado.
Para ensinar dígrafo, que é mais difícil do que encontro consonantal, porque parece encontro consonantal e não é. O dígrafo LH, a palavra do desenho na cartilha da Sodré era lhama, que é outra coisa do teu cotidiano, né? Você está ali, né? E de repente um monte de lhama passando. Em 1960, que é quando eu fui alfabetizado em Londrina pela dona Mercedes, uva, lhama, dromedário, tudo bem, a gente ultrapassava e ia tropeçando. Hoje, será que vale a cartilha da professora Sodré do jeito que ela foi feita? Não. A inspiração pedagógica, a sugestão metodológica, sem dúvida. Por isso, grandes homens e mulheres na nossa área em educação não são descartáveis, eles são inováveis. E aí volto ao ponto, inovar não é só criar. O inédito é fazer com que o antigo, né, Alessio, venha à tona também. Qual é a inspiração da Undime? E que você aqui trouxe à tona a capacidade de articular, de ser uma entidade que é política, mas não é partidária. Isto é, que ela tem uma ação na comunidade, por isso ela é política, mas ela não tem uma ação exclusiva numa única direção, porque ela é uma composição, né, concertual, de concerto com C. Certo? De consertar, fazer a harmonia. Uma estrutura concertual não é sempre consensual. Ela tem discussão, ela tem debate. E nessa hora, quando aqui, né, se homenageia a professora Partinti em relação à sua atividade por tanto tempo, essa homenagem é a inspiração. Fazer aquilo que se fez, não é reproduzir, é dar vitalidade. Fica clara essa ideia. Cuidado porque se usa errado a palavra em educação. Às vezes quer se falar de uma escola que tem ainda o seu lugar e se usa mal a palavra, se diz que aquela é uma escola tradicional, como se tradição fosse uma coisa equivocada. O professor Carbonari e eu que fizemos filosofia, lembramos em Hegel, né? A ideia de tradição, a filosofia lida com a tradição. A ideia de tradição é aquilo que mantém vitalidade no tempo. Aquilo que já não mantém mais é arcaico. Um museu, ao contrário do que pensam os tolos, não é um lugar para coisa velha. Lugar para coisa velha é lixo ou reciclagem. Um museu é um lugar para coisa que é tradicional, que a gente quer cuidar, que a gente quer proteger. Quando aqui se mostrou o mapa, logo na primeira apresentação, no primeiro slide, né, do Alessio, aparecia ali um mapa do Brasil, com cada estado tendo ali uma representação de algo que é a tradição. Se você olha, claro que poderia haver outras coisas, aquela escolha vai no mapa mostrando coisas que têm que ser protegidas. Ora, por que eu digo isso? Porque superar, inovar e transformar é ser capaz de dar vitalidade. E a vitalidade respeita o tempo e a história. O livro que eu mencionei, no qual está essa reflexão, que é o Educação, Escola e Docência, quando eu vou autografá-lo, e eu gosto de fazê-lo, e eu tenho um hábito, para cada um dos 30 livros que eu já escrevi, na hora que eu vou autografá-lo, eu escrevo sempre nele uma virtude. Para cada livro é a mesma virtude, é uma virtude diferente em cada um dos livros. Por exemplo, eu tenho um livro pela editora Cortez, é mais antigo, vai fazer 20 anos no ano que vem, chamado A Escola e o Conhecimento. Nele eu escrevo esperança. Um outro que chama Educação, Convivência e Ética, que foi objeto da nossa atividade no outro fórum da Undime, no qual eu escrevo honradez. Nesse livro, Educação, Escola e Docência, além do teu nome e do meu, claro, eu escrevo partilha. Partilha. Porque a ideia de escola e docência é a percepção e a prática da partilha. Partilha da ideia, partilha da competência, partilha do sonho, partilha da capacidade. Só que a partilha precisa se renovar. Eu tenho um livro chamado Não Nascemos Prontos. É interessante porque ele é contra uma frase que circula por aí, que diz que uma pessoa, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Isso é uma bobagem. Para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse, teria que ter nascido pronto e ir se gastando. Isso não acontece com gente, acontece com fogão, sapato de geladeira. Fogão, sapato de geladeira nasce pronto e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Eu, Cortella, não nasci pronto e vim me gastando. Em 2017, eu sou a minha mais nova edição. Revista, um pouco ampliada, mas a minha mais nova edição. Eu não nasci pronto e vim me gastando, eu nasci não pronto e vim me fazendo. Em 2017, eu sou o mais novo Mário Sérgio Cortella.
Não sou inédito, porque muito do que eu sou eu trouxe da minha história. Mas eu não sou mais o mesmo. Eu sou novo e quero sê-lo. Nesse sentido, 43 anos de docência. Será que eu já sei dar aula? Só se eu inovar. E a inovação vem da minha capacidade de aprender, de estudar, de ser humilde naquilo que preciso saber, de ir buscar. Saber que você supera em educação, mas não encerra. E eu quero aproveitar esses teus 15 minutos de desespero até 12h30 para pensar exatamente nessa direção. Imagine a percepção de que a gente se renova no cotidiano. O livro Não Nascemos Prontos, quem fez o prefácio dele é o André, meu filho que tem 40 anos. E na minha casa sempre meus filhos fazem os prefácios dos meus livros. Não quero ninguém que fale mal de mim. E esse foi ele que fez. E o André, que hoje tem 40 anos, quando ele tinha 18, um dia ele estava fechado em casa, em São Paulo, ouvindo rap. Eu gosto de rap, mas não é qualquer rap que eu gosto. E eu estava na sala, em casa, ouvindo ópera. Eu gosto de ópera, mas não é qualquer ópera que eu gosto. Música boa para mim é aquela que me emociona. Se ela me emocionar, ela é boa. Tanto faz qual é a música. Até sertanejo universitário. Embora eu tenha um sonho em relação ao sertanejo universitário, que eles se formem. Né? Mas vocês imaginarem, há algo que é marcante, que é a ideia de que música boa é aquela que emociona. O André ouvindo rap, quem aqui gosta de ópera sabe que ópera a gente ouve um pouquinho mais alto. O André, hoje ele gosta de ópera, na época não, saiu do quarto dele injuriado e veio até a sala para me dar uma bronca por causa da altura da música. Aliás, eu estava ouvindo uma área magnífica do Puccini chamada Mio Babino Caro, meu papaizinho querido, que é uma área estupenda, que aliás é para soprano, pelo óbvio eu não posso cantar aqui, e que foi gravada, né, pela Maria Callas, a nossa maior da história. Eu até dou risada, porque às vezes tem gente que coloca essa área em cerimônia de casamento na igreja, na hora da bênção das alianças. E eu sempre dou risada, porque ou a pessoa não entende ópera, ou ela entende muito de casamento, porque a área fala de uma menina que vai se matar. Esse é o conteúdo da música. Você sabe que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa. Incompetente com iniciativa é um perigo numa secretaria, numa prefeitura, num órgão público ou privado, num churrasqueira, né, num fogão, num centro cirúrgico. Eu ouvindo ali Mio Babino Caro, que é magnífico, mas fala de um suicídio. Aliás, olha que coisa, desculpe se alguém aqui colocou no próprio casamento, né? Mas é uma coisa que você conhece, você sabe o quanto que é bonito, e é uma das coisas que a gente não pode esquecer. Há pessoas que no dia a dia acabam deixando isso de lado, mas a música, ela é estupenda, só que ela fala de suicídio. Você conhece a música, quer ver? Vamos ver, só. Ó, meu papaizinho querido, tenha piedade de mim. Eu aqui na beira da Porta-Rossa, ó. Ou o senhor me dá esse anel de noivado, ou eu me mato. E ela se mata. E a pessoa põe no casamento na igreja. Deve ser premonição. Não sei se alguém aqui colocou no próprio casamento. Eu ouvindo ópera, o André ouvindo rap, ele saiu do quarto dele, veio até a sala e falou: pai, pelo amor de Deus, desliga isso, pai, isso lá é música. Eu falei: André, meu filho, que pena. Você aos 18 anos de idade já está ficando vítima da indigência mental. Você aos 18 anos de idade fechou tua cabeça para aquilo que é diferente do que você já conhece. Você aos 18 anos de idade acha que o único modo de fazer as coisas é como você já fazia. Você aos 18 anos de idade está ficando impermeável à renovação do teu conhecimento. Você aos 18 anos de idade é incapaz de dar um passo além do lugar onde você já estava. Você aos 18 anos de idade está ficando refém da pobreza das ideias. Ele falou: pai, você está ficando louco. Eu falei: André, eu estou ficando louco, você está ficando velho. Não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que acha que já sabe, que já conhece, que não precisa mais aprender. Idoso é uma pessoa de 65, 70, 80 anos de idade. Velho você pode ser com 15 anos de idade, 20, 40, 60. Tem menino de 12 anos de idade que já está velho.
cheio de certeza, acha que já sabe, acha que inclusive foi ele que fundou o mundo, que o mundo começou com ele. E tem gente de 40 anos de idade que já está velha, e tem gente de 60 que não envelheceu. A educação escolar, ela tem muita coisa que é idosa, e algumas que são velhas. As velhas temos que descartar e superá-las. Aquelas que velhas não estão, e que ganharam vitalidade, nós temos que inovar, isto é, não apenas repetir. Porque toda a função, claro, é transformar de maneira que se consiga, antes de qualquer coisa, a recusa àquilo que já está ultrapassado. Nesta hora, vamos imaginar algo, e eu quero aproveitar esse teu tempo final exatamente nessa direção. Nosso país vive hoje um movimento de crise. Você sabe que a palavra crise, ela vem do sânscrito. No sânscrito, a expressão é kriya, que significa purificar. Quem aqui já praticou Ashtanga ou Yoga como técnicas, né, também estruturadas, essas trazem um exercício de purificação, de limpeza, chamados Kriya. Porque o que é uma crise? É aquilo que separa o que não serve daquilo que serve. Uma crise é aquilo que descarta o arcaico e cuida do que é tradicional. É aquilo que faz com que o positivo seja afagado e o negativo seja sepultado. Nosso país vive hoje uma condição que é difícil, é turbulenta, ela é dolorida, mas ela é necessária. Nunca nós aprendemos tanto quanto quando agora estamos aprendendo a lidar com política, a lidar com a nossa, às vezes, omissão, a lidar com distração, a entender que o público, isto é, aquilo que pertence ao povo, o público não é aquilo que não é de ninguém, mas é aquilo que é de todos. Há muita gente que trabalhou anos com a ideia de que o público é aquilo que a ninguém pertencia, de que ninguém era dono. Nós estamos invertendo um pouco essa percepção. E a ideia de que o público não é aquilo que de ninguém é, mas aquilo que é de cada um e de cada uma, que tem que ser cuidado enquanto patrimônio. Claro, é preciso ter esperança, é preciso ter iniciativa, é preciso, acima de qualquer coisa, a capacidade de superar, inovar e transformar como uma decisão ética. Educação, escola e docência, novos tempos, novas atitudes. Mas Cortella, imagina, eu já sei, eu estou nisso há muito tempo, eu já atuei em secretaria antes, já estou aí há 20 anos, cuidado, cuidado. Há um grande pensador britânico do século VIII, um homem chamado Beda. Beda, nós estudamos em filosofia com o padre Lados, que já faleceu, era um pensador medieval. E Beda, que é chamado pelos católicos, anglicanos e ortodoxos de São Beda, Beda, o venerável, disse algo para você e eu não esquecemos. Ele disse, há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo, há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. Há 3 caminhos para o sucesso. Ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. Terceiro, perguntar o que ignora, isto é, humildade intelectual. Essas são 3 trilhas virtuosas. 3 trilhas virtuosas para superar, inovar e transformar. Ensinar o que sabe, praticar o que ensina e perguntar o que ignora. Ou seja, generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Não há crise que se ultrapasse sem humildade, generosidade e coerência. E nesta hora, claro, alguns diriam, como eu disse, já envelhecidos. E você sabe, Cortella, eu estou nisso há muito tempo. Cuidado. Não é porque você faz uma coisa há muito tempo que você está apto para continuar fazendo bem. Exemplo. Hoje de manhã em São Paulo, num hotel, uma senhora deu sinal para um táxi na porta do hotel, que é uma coisa que é antiga, dá sinal para táxi.
Ela deu, o táxi parou, ela entrou no banco de trás e falou assim, por favor, aeroporto de Congonhas, o taxista disse, pois não. E foi. Quando eu estava chegando perto da Avenida Moreira Guimarães, continuação da 23 de maio, ela achou estranho, falou, engraçado, São Paulo o taxista fala tanto, ele está tão quieto, né? Será que eu não fui simpática com ele? Como ela estava do banco de trás, ela não teve dúvida. Para falar com ele, ela foi e bateu nas costas dele. Quando ela bateu nas costas, ele meteu o pé no freio, jogou o carro em cima da calçada, ficou pálido, começou a suar. Ela falou assim, senhor, me desculpe, eu não queria assustar o senhor. Ele disse, não, minha senhora, a senhora que me desculpe. Sabe o que é, dona? Hoje é o meu primeiro dia como taxista e a senhora é a minha primeira passageira. Ela falou, e o que o senhor fazia antes? Ele falou, eu fui por 20 anos motorista de um carro funerário. Cuidado com o tapinha nas costas. Não é porque você está há 20 anos em educação que você já está apta ou apto. Uma coisa é dirigir um carro funerário, outra coisa é um táxi. Uma coisa é ser gestor da educação. Em 2010, quando o país crescia, a gente viajava, tinha uma coisa deliciosa chamada caos aéreo. Não cabia de gente em aeroporto. As pessoas faziam um cruzeiro, compravam linha branca, carro vendido em 80 meses, gente comprando iogurte. Você já imaginou? Outra coisa é fazer educação em 2017. Uma coisa foi ser secretário de educação quando eu fui, em 1990, 91, 92. Sucedendo a Constituição Nova de 88, com uma outra distribuição de recursos começando. Outra coisa é selo, quando há, por exemplo, a inclusão das creches. Quando eu fui secretário na capital, as creches ficavam na outra secretaria. Elas eram ligadas à Secretaria de Bem-Estar Social. Todo o recurso da função ensino ia para o ensino fundamental e algumas escolas de ensino médio já existentes. Outra coisa é fazê-lo com um fundamental de 9 anos. Ou fazê-lo com 8. Uma coisa é fazer com professores que se formaram num tipo diferente de escola, de tempo, de cidade, com um salário que era mais elevado. Alguns de nós nos lembramos quando crianças, o visitante vinha ver a nossa cidade, Jundiaí, a gente mostrava, aqui mora a diretora da escola, aqui mora a professora, aqui mora o juiz de direito. Nossa atividade foi sendo banalizada em termos de remuneração, por conta de algo que é absolutamente positivo, que é a democratização do acesso. Só que a democratização do acesso não deveria e nem pode ser feita à custa de um estrangulamento das condições de trabalho da atividade docente. Por outro lado, quando o nosso colega pergunta, quem quer dinheiro? Você sabe que dinheiro é importante, mas não é basta. É claro que ele queria que a resposta fosse o que foi. Claro que a gente sabe que por mais, se a gente tivesse um aporte hoje de todo o orçamento da educação, né, dos Estados Unidos da América do Norte, tivesse só para nós ainda não daríamos conta do que nós temos de fazer, porque a nossa questão não é só dinheiro. Ela é dinheiro, mas ela não é só isso. Ela é uma concepção pedagógica, uma reorientação da nossa cabeça em relação ao que fazemos. A ideia de que o público é de todos, em vez de não ser de ninguém. É preciso mexer nas redes de ensino também, para que não haja o desprezo da escola pública por parte de quem ensina na escola pública. Quanta gente você conhece, eu conheço, que atua na escola pública, mas despreza a escola pública? Ameaça o filho com a escola pública, você não está estudando, você vai ver. Vou te pôr numa escola pública e recebe o dinheiro da população que paga os tributos. Só uma palavra para isso, do ponto de vista ético, isso é nojento. É alguém que recebe o seu rendimento, mesmo que considere pouco, mas recebe daquele que ela despreza, daquela que ela acha que é uma fonte suja. É preciso reinventar e inovar também nossa consciência em relação à escola pública. Não é só em relação a equipamento, isso também. Tecnologia, isso também. Mas a tecnologia não é exclusiva. Insisto, eu estou falando aqui há quase 1 hora, ainda faltam 4 minutos para você se libertar de mim. E eu estou usando uma coisa única, que é a mais avançada tecnologia de conhecimento que existe, que é o cérebro humano. Cada um aqui trouxe o seu. Espero que leve na hora que sair. Ele é wireless, é Bluetooth, é alimentado por açúcar, carboidrato e proteína, tem 3 milhões de anos de uso, e ele que inventou tudo isso, inclusive o que nos auxilia. Mas nos auxilia se eu tiver clareza, por isso, claro, sem dúvida,
superar, inovar e transformar, para onde? Qual é o nosso projeto em cada comunidade? Como é que isso é debatido dentro daquele modo de ali estar? O recurso precisa vir, sem dúvida, se espera que venha, e ele vem para auxiliar qual o projeto? Cuidado. E aí eu vou terminando, de fato. Um fórum da Undime, eu já disse isso outras vezes e quero retomar. Ele é um lugar para a gente evitar a autópsia. Muita gente na área de educação, quando se junta para debater na escola pública o que tem que ser feito, fica o tempo todo só fazendo autópsia, isto é, identificando a causa-morte. Não dá certo, não funciona, não vai, não tem, o MEC não manda, não, o FNDE não... Às vezes não manda mesmo. Às vezes manda e não... Olha só, cuidado para não passar 2 dias aqui fazendo autópsia. Um fórum é um lugar para fazer biópsia. A grande diferença, você sabe, entre autópsia e biópsia é que na autópsia você só identifica a causa do falecimento. E na biópsia você pega uma coisa viva, que é a escola pública paulista, dentro dos municípios, vê o que ela tem de problema para corrigir, para ela continuar viva. Por isso, um fórum é um lugar de biópsia, em que a vida possa vir à tona, em que a ideia de superar, inovar e transformar consiga distinguir do passado aquilo que é tradicional e proteger, e pegar aquilo que é arcaico e descartar. Educação, escola e docência, novos tempos, novas atitudes. Voltamos ao Einstein. Tolice. É fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Por isso, nesse minuto final, eu queria lembrar algo que nos ajuda. E como disse antes, a hora que terminarmos, eu vou passar no banheiro, depois estarei ali no estande da Cortez. Tem gente que às vezes quer que autografe livro, às vezes nem todos. Alguns querem tirar uma foto. Para quem gosta de tirar foto, eu sempre digo, tire, azar seu. Mas eu farei com alegria. Mas nesse meu tempo final, eu queria lembrar algo. Para mim é absolutamente honroso, mais uma vez, Marialva, estar aqui, frente a colegas homens e mulheres. Eu que nunca fui professor na rede pública, fui gestor na atividade pública, mas não tenho atividade docente, nem saberia fazê-lo. De encontrar tanta gente aqui neste território que tem algo decisivo, que é a partilha da esperança, a partilha da decência, a partilha do sonho. Gente que tem vários homens e mulheres que nos inspiram, mas que não esquecem. Jamais. É por isso que a Undime faz mais um fórum para a gente fazer nossas biópsias de maneira a recusar a autópsia, a submissão aos fatos e a adesão a um projeto que é biocida, que é exatamente a ideia do que eu posso fazer. A vida é assim. Por isso, cumprimento sim, cada um e cada uma, e aí concluo de vez com uma ideia. Não esqueça do grande Beda. Generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Isto é, ensinar o que sabe, praticar o que ensina e perguntar o que ignora. É isso que nos permitirá superar, inovar e transformar e dar honra à nossa atividade e nos dar orgulho também de estar numa história em que a gente cuida daquilo que é público e cuida, portanto, da nossa decência. Boa biópsia! Obrigado!